A Europa tinha a arquitetura, mas a América do Norte tinha a natureza. Assim que o século XIX originou uma ideia norte-americana, o Parque Nacional. Não há nada mais bonito que a imponente região das geleiras em Montana e Alberta. Vida selvagem. O pico do continente. A parte mais perigosa dessa montanha é também uma região de ursos. Um urso cinzento pode parecer encantador, mas em outros tempos, eles e os diversos bandos de lobos foram vistos como animais perigosos. Pensava-se que os predadores, entre eles os glutões e os pumas, impedissem desfrutar da paisagem. Esses caçadores são, hoje, motivo de orgulho para o parque. Então, como se explica que todos esses animais estejam aqui outra vez? E como essa terra suprimiu essa joia das montanhas rochosas, assim como fez na era glacial? A vida selvagem não conhece barreiras políticas. As montanhas rochosas fazem parte de uma fronteira internacional no paralelo 49. Alguns animais encontram-se igualmente à vontade, tanto em Alberta, no Canadá, quanto nas montanhas de Montana, nos Estados Unidos. O Parque Glacial, nos Estados Unidos, une-se aos dos lagos Waterton, no Canadá, e em um gesto de amizade entre os dois países, formam o Parque Internacional da Paz Waterton Glacial. Sua fronteira apenas pode ser notada pelo marco na floresta. Um Wapiti pode andar livremente em qualquer um dos lados da fronteira, ou mesmo, ao mesmo tempo, nos dois. Cada um possui autoridade própria, ainda que trabalhe em estreita colaboração, pois o parque é como um sistema vivo sem divisões naturais. Foram nessas pradarias cobertas de relva onde um explorador do século XVIII viu pela primeira vez essas brilhantes montanhas, as das montanhas rochosas glaciares com 3.000 metros de altitude. Amontoados uns sobre os outros, os antigos leitos marinhos se ergueram até o céu. As grandes geleiras da era glacial se derreteram, dando forma às pedras areníticas, xisto e rocha calcária. Havia uma época em que esses vales eram gelados, deslocando as pedras das encostas à medida em que se moviam lentamente, formando pontas afiadas como facas. Ainda existem cerca dessas 50 geleiras à vista da Águia Dourada, porém muito pequenas se comparadas com as do passado que esculpiram montanhas como essa tríplice divisória, a única bacia com essas características do continente. A neve se derrete e a chuva que cai aqui desemboca em 3 oceanos. O glacial ártico, através da Baía de Boston, o Pacífico, através do rio Columbia, e o Atlântico, pelo Golfo do México. As límpidas águas da geleira somam-se aos rios Missouri e Mississippi. Apesar de ainda ser a região mais pristina da América do Norte, as montanhas foram entregues à engenharia ferroviária. Uma antiga passagem utilizada pelos índios foi redescoberta e, com a agilidade das cabras montanhesas, que passaram a ser o símbolo da Great Northern Railway, assentou as vias ao longo da geleira em 1891, em uma época de transformações. Em épocas passadas, as manadas de búfalos enchiam as pradarias, o que representava carne para os homens da estrada de ferro e peles para os caçadores e para os índios da região. No começo de 1880, os búfalos abandonaram as planícies e seus predadores naturais se retiraram para encontrar outras presas na região glacial. A partir da criação do Parque Nacional em 1910 e da construção de uma importante estrada através das montanhas, a área pôde ser facilmente encontrada nos mapas. As pessoas que o visitavam o faziam pela sua paisagem. Os ursos não passavam de uma rigorosa curiosidade em segundo plano.
O parque foi, por um certo tempo, um zoológico sem o suficiente controle. Nos primeiros anos, a caça de ursos chegou a ser uma rotina da administração do parque. A política oficial era uma estranha mistura de medidas de segurança pública, velhos preconceitos contra predadores e a aprovação do comércio de peles. Naquela época, parecia haver uma total ignorância sobre o modo como os lobos, as raposas, os pumas, linces e ursos integravam-se na vida selvagem desta magnífica natureza. Diziam que o valor desta terra estava na recreação e que as excursões, a pesca e a paisagem eram excepcionais. Por outro lado, os pescadores sempre esperam conseguir algo melhor. Por isso, em 1916, foi introduzido o salmão órbita no lago Flathead, próximo ao parque. O salmão cocani nunca chegou ao mar. Esse peixe alimenta-se de pulgas aquáticas nos lagos cercados pela terra e 3 ou 4 anos mais tarde desova no cascalho dos regatos, alimentando assim os lagos dentro do parque, como a enseada McDonald. Substituem uma espécie de peixe autóctone, mas também foram considerados um esporte melhor e uma introdução aceitável em um parque natural. As valentes águias também ficaram satisfeitas. Durante décadas, paravam em sua migração anual para pescar na enseada McDonald, como estas que estão pescando aqui, fora do parque. Mas na enseada McDonald, os salmões eram tão numerosos que as águias vinham às centenas, muito mais do que as que estão aqui pescando. Chegou a ser um espetáculo de vida selvagem e milhares de pessoas vinham vê-las, até que em apenas 2 anos a população de peixes desapareceu. As águias e os patos encontravam mais que o suficiente e os pescadores do lago Flathead normalmente capturavam 100 mil peixes por ano. Mas em 1987 só conseguiram 6 mil e em 1989 não conseguiram nada. A grande concentração de águias também desapareceu. Acredita-se que o culpado foi uma espécie introduzida de camarão. Sabe-se que o camarão gambá faz o cocani maior e melhor. Mas no lago Flathead, eles comiam as pulgas aquáticas, o alimento dos cocanis, e durante o dia se escondiam dos famintos salmões. Os cocanis morriam de fome e às vezes ficavam encalhados quando o nível das águas oscilava devido ao abastecimento de alguma hidroelétrica. Uma história de pescadores com um final trágico, porém instrutivo. Este parque internacional é enorme, mais de 3 mil quilômetros quadrados, a maior parte sem nenhum tipo de perturbação. 250 lagos são alimentados por inúmeros regatos provenientes de 50 geleiras e cerca de 1000 cachoeiras nutrem os rios que correm por uma vintena de vales secretos. Por enquanto, protegidos contra a destruição humana, muitos animais continuam a viver como antes, cautelosos apenas com os inimigos que evoluíram e preparados para explorar as águas e a terra sobre as que possuem o seu próprio domínio. As brincalhonas lontras nunca deixam de estar vigilantes. Podem haver intrusos nada bem-vindos a estas águas. Os ursos negros nadam com frequência nos lagos e rios. É o começo do outono e estão descansando após comer frutos.
Por algum momento, a água retira de suas patas os seus 100 quilos de peso e a vegetação do rio parece bastante apetitosa. Sendo também avermelhados e marrons canela, os ursos negros são os menores das duas espécies que habitam aqui. O maior deles é o urso cinzento. Esse animal pode ter o dobro do tamanho do urso negro e a metade do tamanho dos seus parentes do Alasca, que chegam a pesar 450 quilos. Demonstram uma grande habilidade em utilizar suas grandes garras para levantar algumas pedras na procura por insetos, raízes e frutos. Cerca de 200 ursos cinzas andam pelo parque e, atualmente, há muitas preocupações para evitar que algum visitante seja ferido ou que esses animais se alimentem de restos de comida encontrados nas lixeiras dos acampamentos. Sua alimentação habitual é natural e é improvável que o urso cinza associe as pessoas a uma alimentação fácil, atraído pelo tipo de encontro trágico que fazem parte das histórias que lhe deram má reputação. Seu focinho e suas orelhas lhe comunicam quando há algo vivo por perto. Provavelmente trata-se de um esquilo de terra que brinca de Davi e Golias. Mas apesar de seus poderosos músculos e de suas ferozes garras, é provável que o urso se dê por vencido. Os esquilos de terra se refugiam em profundas tocas. A paisagem se enriquece com a presença dos ursos gigantes nas montanhas que buscam proteção, no final do outono, nos seus refúgios de inverno. Na divisão continental, o inverno chega antes que nas planícies. Ali, a neve já cobre o terreno. É como um mundo ártico sobre nuvens. Em uma cama de pedras, que foi antes o fundo de um antigo mar, um urso pardo caminha em direção à sua residência de inverno. Aqui em cima também há linces, um pouco abaixo da linha de árvores, sobre as quais começam as rochas descobertas e os campos de neve. No monte, há esquilos de terra, ratos de madeira e pássaros que podem ser caçados. A razão dos ursos escolherem determinados refúgios ainda é um mistério. O lince sente uma curiosidade natural pelo urso. Embora suas presas sejam bastante menores, um felino sempre pode estar à espreita. Mas é pouco provável que o descanso do urso pardo seja alterado. Não muito longe, os carneiros de grandes chifres não estão se preparando para o inverno, mas para o acasalamento. Não parece interessar-se pelo que dizemos. Os carneiros são mais vulneráveis aos pumas e aos lobos à medida que descem a montanha. A chegada de outro urso alterou o descanso do urso cinzento. Ambos os ursos são conscientes do ritual que tem lugar à distância, onde 3 machos ciumentos competem por uma fêmea.
Tenta escapar por uma saliência, mas não consegue. Logo, todos deverão descer até as terras invernais. Nos picos da divisória continental, vivem centenas de cabras das montanhas rochosas. Confundem-se com a paisagem como manchas cobertas de neve e, presas a esta pedra angular do Parque Nacional, são as pioneiras das geleiras. Existe a hipótese de que podem ter vivido na época glacial nestas ilhas rochosas afastadas das gigantescas geleiras. Os machos cheiram e lambem as fêmeas para descobrir as que estão no cio. A redução das horas diurnas deixa-os em condições de procriar. O macho é cauteloso ao aproximar-se da fêmea. Poderia feri-la com os chifres que podem atingir 25 centímetros. Sabe-se do caso de um desses animais ter matado um urso cinzento com armas tão modestas. Esses animais também estão decididos a acasalar. Aqui em cima é essencial ter a habilidade de lutar impiedosamente não só contra o ágil puma, como também contra as cabras, pois as pastagens e o espaço são limitados. Até mesmo esses robustos moradores sairão dentro de pouco tempo dos cumes para proteger-se das violentas tempestades invernais. Os ursos cinzentos estão muito ocupados cavando buracos nas encostas. 3 ursos fazem uma casa nessa encosta, uma mãe e 2 filhotes já crescidos. Os ursos vivem nessas moradias a sós, em pares ou em grupo. Para fazer o covil mais confortável, algumas vezes os ursos utilizam folhagens de um tipo de lírio muito comum nestas montanhas. Uma fêmea pode estar prenhe de um acasalamento do verão anterior. Sob a neve do inverno, seu filhote nascerá dentro do covil. O inverno chega cedo aos cumes mais altos e, como sempre, demorará em ir embora. Mas agora, as ferozes tempestades de inverno açoitam os vales e as pradarias desaparecem sob a neve. A sobrevivência durante um inverno glacial exige de um animal resistência e imaginação. Em fevereiro, os cervos babucha se livrarão de seus chifres, uma comida para os ratos sob a neve. Mas a mesma neve da metade do inverno esconde o capim do Vale dos Cervos, de modo que necessitam esta segunda linha de abastecimento.
Pendurada sobre suas cabeças, encontra-se uma despensa perene. Haverá sempre alguns que não sobreviverão. Seus corpos se congelarão na floresta. Os glutões são aproximadamente do tamanho de um urso negro pequeno, mas na realidade é parente das doninhas, das lontras e dos zorrilhos. É um animal forte, intrépido e astuto e pode produzir um cheiro repugnante. Nenhum animal caça glutões adultos, mas sua pele era apreciada pelos Inuit, pois o orvalho e o hálito gelado podem ser retirados dos seus suaves pelos. Já não se caça nenhum predador no parque, mas os carcajus ainda são escassos. Os glutões são caçadores que cobrem grandes áreas em busca de caça invernal. O retorno do lobo da floresta para os vales gelados é um dos sucessos mais notáveis da política moderna dos parques nacionais. Mas os lobos vieram até aqui de uma maneira bastante natural, deslocando-se para o sul desde a Colômbia Britânica, através da passagem formada pelo Parque dos Lagos Waterton do Canadá e pelas montanhas desertas das geleiras mais próximas. Durante 15 anos, não houve lobos no parque glacial, pois eram mortos ou capturados às centenas depois da abertura do parque aos visitantes. Mas em 1986, uma só alcateia chegou até aqui, escolheu uma toca e criou a primeira leva de filhotes em meio século. Hoje, cerca de 30 lobos, dentre eles os indivíduos naturalmente enegrecidos, caçam os abundantes cervos de cauda branca e os wapitis. Sua presença é ainda controvertida e são objeto de um estudo especial sobre a recuperação dos lobos. Sendo talvez os animais mais compreendidos, perseguidos e sacrificados do continente, os lobos exigem seu espaço. Houve uma época em que uivavam desde o Ártico até o México, mas foram silenciados em todas as áreas, exceto em uma centésima parte deste território. Aqui, eles próprios fizeram um notável renascimento. O inverno alpino pode persistir até junho, mas considerando que os vales situados mais abaixo recebem a primavera mais cedo, o risco de avalanchas aumenta. O parque glacial abranda seus laços de gelo. Fora de seu covil solitário, um urso cinzento está pronto para um café da manhã do novo ano. E de outro covil chega uma nova vida. Uma mãe só pode ter aproximadamente meia dúzia de filhotes em toda a sua vida e terá muito cuidado com este durante as perigosas primeiras semanas.
O predador pode pegar o predador. Para o puma, o pequeno fardo peludo deve parecer uma comida fácil. Mas enquanto a mãe estiver por perto, o pequeno urso estará fora do menu, não havendo uma verdadeira escassez de presas mais fáceis para estes ágeis felinos. Uma família de pumas ficará mais facilmente satisfeita seguindo a pista das manadas de cervos e de alces. E até mesmo a de um alce solitário, embora aqui possam ter que competir com um caçador maior. Dentre os aproximadamente 200 ursos cinzentos da geleira, este é um dos maiores. Com seus 300 quilos de peso, está em condições de rivalizar com seus enormes primos do Alasca. É algo mais que uma brincadeira para um alce da América e já tem um cadáver oculto entre as árvores e o espinhal. Quando estiver farto de comer, ou se lhe apetece uma dieta vegetariana, pode cobrir esta carne com terra e galhos e guardar as costelas, que ficam como sobras para mais tarde. Um urso bem alimentado deixa de representar qualquer ameaça. Na pradaria coberta de capim, há uma atividade matinal. Os liras de cauda afilada estão corricando, cada um defendendo seu território frente a outros machos e tratando de se acasalar com qualquer fêmea triste que decida qual é o melhor na dança do sol desta manhã. O sol está mais alto no céu. O urso está bem alimentado e simplesmente descansa um pouco. Provavelmente sente-se bem por ter saído do seu covil e o degelo está descobrindo todas estas plantas e arbustos que agradam ao seu focinho investigador.
A agonia do inverno realça ainda mais o fresco crescimento que se desperta ao sol. As flores desafiam a neve. E também os esquilos de terra, despertados de repente da hibernação, empurrados novamente ao mundo, com neve ou com sol, e obrigados a encontrar comida do melhor modo possível. O perigo se aproxima. Um coiote percebe o movimento sob a neve. Talvez não esteja tão faminto e é possível que já tenha se alimentado de um cervo ou alce. Sua passagem é observada sem perder nenhum detalhe. Nas altitudes alpinas, as cabras jovens nascem bastante antes das neves terem desaparecido. Mas o tempo é bastante temperado para que as cabras possam mudar o pelo sem passar frio. São menos peludas que as folhagens do lírio sobre o qual os ursos se deitam. Estão em pleno florescimento. Algumas plantas podem ter 30 anos e produzir flores só de 7 em 7 anos. A primavera chegou ao parque. Durante a primavera e o outono, as cabras de montanha descem até esta superfície rochosa esculpida pelo rio Flathead. É escarpada e perigosa, uma adversidade até mesmo para as suas unhas, com formas especiais que lhe permitem chegar onde só os pássaros são bem-vindos. A rocha também é atrativa para as andorinhas de precipícios. Vieram buscar barro para fazer seus ninhos. Mas as cabras estão aqui para comê-lo. Saboreiam o gosto salgado e sulfuroso desta mistura de minerais. É essencial para sua dieta e não é encontrado nos penhascos ou nas plantas de que se alimentam. Para os pequenos jovens, é um verdadeiro teste para as suas unhas. Os adultos tentam manter os novatos a salvo, mas alguns caem para a sorte dos corvos. Um outro jovem, porém mais velho, sente curiosidade pelo que acabou de cair, mas as vidas precárias destes especialistas da montanha correm sempre algum risco, e muitos são eliminados da manada através de uma seleção natural. Sobreviveu à sua primeira visita. Esta rocha deve ter um sabor realmente bom para voltarem aqui com frequência.
A comunidade de animais que se esconde em meio ao capinzal da pradaria brinca em um jogo mortal de esconde-esconde. Texugos contra esquilos de terra, um feroz cavador se mete com um grupo de vigias de aguda vista que advertem a gritos aos outros esquilos da toca. Um movimento em falso do esquilo de terra proporciona comida à família do texugo. Os esquilos de terra têm o azar de serem considerados alimento por um grande número de caçadores da pradaria. A raposa vermelha também tem filhotes para alimentar. E os texugos não deixam de gostar destes filhotes. A mãe nota que um dos filhotes tem demasiada curiosidade pelo texugo. Sua cor indica que é uma raposa fêmea cruzada. Uma gama de cor deste tipo é como o da raposa prateada de uma zona mais ao norte, que é também uma raposa vermelha, mas com outro abrigo. O resgate parece um tanto estabanado. Mas a mente do texugo está obviamente em alguma outra parte, de modo que a mãe pode ficar tranquila. E os filhotes continuam com as brincadeiras de sempre. O verão chegou. Um milhão e meio de excursionistas e aventureiros vêm todos os anos a este lugar, o mais selvagem da América do Norte. Vêm ver tanto a paisagem como algo de sua vida selvagem. E este esquilo de terra os classifica como menos perigosos que os texugos. Aqui estão os novos frutos da ideia original, um parque nacional com a grandiosidade do oeste destacando o velho mundo. Os clientes que ficam para trás podem perder a marmota, ou enquanto admiram a floresta, podem não reconhecer a grande coruja cinzenta. Mas este não é um zoológico sem barreiras. Estas corujas não tolerariam 1 milhão de curiosos fazendo comentários todo o verão. Simplesmente sabem que estão ali e compartem seus arredores. Talvez escutá-las e vislumbrá-las ao anoitecer seja suficiente para a maioria das pessoas, e este respeito pela natureza é a chave para a sua sobrevivência. Os cavaleiros são bem-vindos ao parque, mas por onde os cavalos e as pessoas passam, algo se modifica atrás de suas pegadas. Os montadores admiram a vista, enquanto os cavalos disseminam sementes estranhas com seu esterco. As ervas daninhas são plantas fora de lugar, tóxicas para as plantas autóctones ao redor, belas invasoras não desejadas. O dente de leão não cobre a pradaria com suas cores, mas segue as bordas dos caminhos.
Os ursos negros gostam muito deles, mas isso os faz aproximarem-se perigosamente das pessoas. Os guardas do parque sabem que as pessoas gostam muito de ver os ursos, mas os visitantes esquecem com muita facilidade que são animais selvagens. Atualmente, todas as pessoas são dissuadidas de alimentá-los. Antes, isto levou os ursos e as pessoas a conflitos fatais quando os ursos buscavam comida deixada descuidadamente nas barracas do acampamento. Segundo dizem atualmente, um urso alimentado é um urso morto, porque normalmente o animal acaba tendo que ser abatido a tiros. Tendo cuidado, encontros tão próximos como estes podem ser seguros e maravilhosos. Mas há perigo quando se trata de uma mãe com um filhote escondido. Pode sentir que tem que defendê-lo. Os ursos cinzentos não têm nenhuma razão real para temer-nos. E, em todo caso, esta é sua área de caça, até mesmo os pedaços duros com faixas amarelas. Pode-se dizer que a maioria destas cadeias de montanha são zonas de ursos, até mesmo aqueles lugares que possam parecer os menos prováveis. Os ursos cinzas não foram em absoluto concebidos como as cabras de montanha e, no entanto, no verão há alguns em cima entre as águias douradas. Podemos descobrir o que os atrai à montanha observando as atividades de um pássaro, o quebra-nozes Clark. A resposta está em uma borboleta. Ou melhor, centenas de borboletas comidas vorazmente entre as movediças rochas desmoronadas perto dos picos de 3.000 metros. Os ursos cinzentos já as conhecem há muitas gerações. Devem ter removido toneladas de rochas das poucas montanhas altas que lhes fornecem este banquete. Remover as rochas, na verdade, desgasta suas garras. Custa muito trabalho conseguir um bocado de borboletas, mas não há dúvida de que os ursos gostam delas. De vez em quando, descem para comer frutos, mas voltam logo. É um alimento realmente fácil de conseguir e são principalmente as mães e os filhotes que exploram este estranho recurso. As borboletas são de vários tipos de lagartas ceifadoras da armada. Voam até aqui em junho e permanecem até setembro, quando voam para as planícies, acasalam-se e depositam seus ovos no solo. As larvas são uma praga para as colheitas de cereais. Cortam as plantas por baixo da terra e por isso são chamadas lagartas ceifadoras. Os ursos cinzentos só são atraídos pelas borboletas adultas, mas nem todos os ursos gostam de borboletas. E é um quebra-cabeça científico a razão de só alguns ursos fazerem esta escalada anual, enquanto outros se ajustam à dieta mais tradicional.
Sendo assim selvagem e natural, o Parque Internacional da Paz Waterton Glaciar não está isento de problemas. Um tema fundamental é o desaparecimento dos pinheiros de casca branca. Estas árvores surpreendentes foram atacadas duramente durante os últimos 80 anos pelos besouros do pinheiro de montanha, por um fungo, um mofo introduzido acidentalmente da Europa na época em que se projetou o parque, e pelo grande crescimento do agárico anão, um parasita dos pinheiros de casca branca. Os besouros e o agárico podem ter sido favorecidos pela eficaz prevenção de incêndios naturais do parque. Os quebra-nozes Clark colhem a maioria das grandes sementes nutritivas das pinhas. Estes pássaros são os principais agentes de dispersão e, portanto, responsáveis pela maior parte da regeneração dos pinheiros. O mofo mata os galhos superiores de modo que não podem produzir nenhuma pinha. O dano deixa os pinheiros à mercê do ataque do besouro. De qualquer forma, até que o pinheiro tenha 100 anos, não dará nenhuma pinha. São favorecidos pelos lugares altos e frios e, nestas áreas, o pinheiro de casca branca cresce lentamente. De modo que os velhos grupos de árvores estão morrendo e as jovens, se sobrevivem e podem competir com outros tipos de pinheiros, tardam em repor um recurso natural que era abundante em outras épocas. Os esquilos vermelhos sempre gostaram de pinhões. Suas habilidades consistem em cortar as pinhas e transportá-las para armazená-las para o inverno. À medida que os pinheiros de casca branca morrem, tem que procurar o pinheiro polaco de poste ou o pinheiro flexível. É uma operação de trabalho cooperativo. Os trabalhos do esquilo também serão apreciados por outros membros tradicionais do pinheiral. Os ursos, no outono, desenterrarão as provisões dos esquilos. A associação entre muitos animais e o pinheiro de casca branca foi forjada principalmente pela enorme produção de sementes nutricionais da árvore, mais que em outros pinheirais comparáveis. A perda total do pinheiro de casca branca significaria uma catástrofe. Os álamos dourados deixam sua chuva na brisa outonal. A safra de frutos desta estação convence aos cervos machos que se alimentem. Muitos têm a pele aveludada, embora alguns já estejam retirando sua nova camada, fustigando os arbustos para livrar-se da incômoda pele fina. Durante 10.000 anos, desde que estes vales se livraram do gelo, os cervos e os alces satisfizeram o seu desejo outonal. Só mais uma foto antes que a neve invernal nos exclua deste contato com a natureza. Esta foto, sim, será a última. Armas superiores merecem respeito. Em um parque nacional, um alce ou um esquilo deveriam sentir-se livres de nós. Nosso mundo faz fronteira com o seu. As fronteiras não são reconhecidas pelos animais. Seu habitat está passando rapidamente a ser o nosso. As riquezas da terra das cercanias do parque, a madeira, o carvão, o petróleo e a indústria, são necessárias para sustentar o nosso estilo de vida que exclui os animais e as plantas tão violentamente como foram mortos os predadores da zona das geleiras um século antes. Mesmo assim, precisamos desta natureza selvagem.
Milhares de pessoas defendem sua existência, prometendo voltar todos os anos e não só pela paisagem. O complemento total dos predadores voltou ao cume do continente. São o epitáfio vivo das centenas de ursos, leões de montanha, linces e coiotes, e dos milhares de lobos sacrificados na memória viva. Mas será que o nosso novo conhecimento sobre suas vidas nos concederá o valor de aprender a viver ao seu lado? Estes ursos dispõem de um banquete de raízes e frutos para passar o longo inverno. O Parque Internacional da Paz, Waterton Glaciar, está fechando para a estação fria. Transforma-se em um lugar proibido que muito bem poderia ter se protegido de nós com seu estado selvagem. Tão numerosa quanto as formigas que se acasalam no outono é a diversidade da vida espalhada por esta terra. Com base em sua saúde e sua continuada existência, seria possível medir o nosso próprio futuro.